Me tira uma dúvida. Você é alguém que está interessado em Sonic e gostaria de experimentar algum jogo, mas não sabe qual? Não tem direcionamento, fica na dúvida se o jogo é muito extenso ou não? Se você quer ter uma experiência simples e tranquila com Sonic, esse vídeo é pra você. E aí galera, beleza? Aqui quem fala sou eu, Tronic. Bem galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês 4 jogos de Sonic pra você que tá interessado em se introduzir à franquia e tudo mais. E pra aqueles que já curtem Sonic, fiquem aí, vocês têm uma missão. Se vocês concordarem comigo em algum jogo, eu quero pedir que vocês ajudem comentando e ajudando a elaborar o que eu já disse, e também, para aqueles que não concordarem, vocês também podem comentar outros jogos que também podem ser um bom ponto de partida. Mas lembrem-se, tem que ser um bom jogo introdutório para a franquia, beleza? E também que seja um jogo de fácil acesso, tá bom? Então vamos começar. Mas antes, só queria pedir que vocês deixassem o seu like e se são novos aqui, se inscrevam se querem receber mais vídeos de Sonic, beleza? Antes de começar pra valer, gente, só quero adiantar que essa lista não está em nenhuma ordem específica. Nenhum desses jogos tem uma importância maior que o outro. Você pode começar pelo que melhor te agrade. E para aqueles que já me acompanham há algum tempo, comentem aí se vocês concordam ou não. O primeiro jogo da lista é Sonic Generations. Sonic Generations foi o jogo especial de 20 anos da franquia, e como um jogo que tem a proposta de ser algo mais comemorativo, ele traz a jogabilidade boost do Sonic moderno e trouxe de volta pela primeira vez em muito tempo a jogabilidade 2D do Sonic clássico. O jogo se aproveita muito do fator nostalgia para trazer de volta cenários marcantes que fizeram parte da história da franquia, vários personagens com quem você interage, e isso é uma boa para mostrar a um novo jogador sobre o passado do personagem e o quanto ele progrediu. É bem possível que alguém novo sairá desse jogo com vontade de pesquisar mais sobre os jogos anteriores para entender mais as referências e tudo mais. Outra coisa boa sobre esse jogo é porque apesar de usar as duas mecânicas de gameplay diferentes, isso não torna o jogo difícil assim como foi com o Unleashed. Sonic Generations é um jogo até que curto e também não é muito difícil de conseguir se sair bem. Então tem boas chances de que você tenha um bom tempo aproveitando esse jogo. O jogo está disponível para Steam, PS3 e para Xbox. O próximo jogo da lista é Sonic 1. Que forma melhor de começar se não pelo primeiro jogo da franquia? Sonic 1 é o jogo mais básico de Sonic que você pode jogar. Por mais que algumas pessoas achem que Sonic 1 não envelheceu tão bem, não deixa de ser um jogo com uma mecânica simples o bastante para servir como jogo introdutório para a franquia. Tudo o que você tem é a velocidade e o spin jump. Para os leigos, é o seu pulo normal. Isso sem mencionar que agora temos a forma mais atualizada de jogar Sonic 1, que seria justamente pelo Sonic Origins. Mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas saiba que você já teria como jogar a continuação logo de cara. Muitos fãs acreditam que Sonic 1 envelheceu mal, como eu já falei antes. Mas, se for isso mesmo, não seria mais lógico você começar pelo menos bom, até porque esse jogo não é ruim, do que começar por aquele que é as mil maravilhas? Sem contar que se você começasse por esse jogo, faria a experiência do próximo ser bem melhor. E o próximo a que me refiro é Sonic Mania. Talvez você já possa ter visto e entender por que esse jogo é bom, mas talvez não entenda por que esse jogo é bom pra franquia Sonic. Sonic Mania foi um marco. Depois de tantos anos recebendo jogos bem questionáveis, Sonic Mania foi o jogo que muita gente não dava muito crédito no começo, mas depois de lançado, a recepção não poderia ser melhor. O jogo foi um sopro de ar fresco para a franquia, e teve um sucesso indescritível. Receber um jogo 2D como esse depois do que foi Sonic 4? Acreditem, vocês não gostariam de ter um jogo como esse em sua franquia. Sonic Mania trouxe de volta a jogabilidade antiga em 2D com os personagens e seu visual clássico, além de toda uma estética única e incomparável. É provável que o fanservice não funcione se você é novo, mas pode acreditar, esse jogo referencia os jogos clássicos 2D de um jeito único. Além disso, trouxe de volta fases marcantes da franquia, além de vários cenários inéditos. Sem contar que a DLC com o nome de Sonic Mania Plus adicionou um novo modo chamado de Encore Mode, assim como 2 novos personagens, sendo esses o Mighty Ray, além de várias outras coisas adicionais. Assim como Sonic 1, Sonic Mania tem uma jogabilidade bem simples, além de você poder escolher entre vários personagens, e mesmo sendo um jogo com um aspecto clássico, ele ainda tem uma vibe um pouco mais moderna. Você pode jogar casualmente, e se escolher esse para começar, com certeza vai querer experimentar os outros jogos clássicos do ouriço.
o jogo está disponível para todas as plataformas. E o último jogo da lista é Sonic Colors Ultimate. Sonic Colors foi um jogo que desapontou fãs hardcore de Sonic, por ser muito mais simples que outros jogos do ouriço, mas, apesar disso, não deixa de ser um dos melhores jogos do Sonic. Uma coisa boa sobre esse jogo é porque ele é perfeito para introduzir alguém à jogabilidade moderna do Sonic. Ele tem uma história bem simples e sua jogabilidade, por mais que seja inicialmente vista como 3D, tem muito cenário 2D envolvendo platforming, o que talvez até pode colaborar para um novo jogador. Tudo isso sem contar que o jogo estava preso no Nintendo Wii, mas recentemente ele ganhou esse remaster chamado de Sonic Colors Ultimate, sendo assim disponibilizado em todas as plataformas. Então, se você quiser uma ótima experiência com Sonic, tá aí um jogo por onde você pode começar. Mas eu devo ressaltar, gente, que se você escolher esse remaster, talvez você encontre alguns bugs ou glitches pelo caminho, beleza? O jogo ainda tá precisando de umas atualizações, então não liga não. Eu devo ressaltar também, galera, que a franquia Sonic é conhecida por ter músicas excelentes, então pode ter certeza que cada um desses jogos não deixam a desejar nem um pouco. E assim, gente, é o seguinte, talvez muitas pessoas fiquem na dúvida, por que você deixou de recomendar tal jogo? Por que você não recomendou o Unleashed ou Frontiers ou Sonic 3 e Knuckles? Gente, é o seguinte, essa lista eu elaborei pensando um pouco no que alguém leigo em Sonic poderia querer jogar. Então eu levei em consideração que talvez a pessoa não quisesse jogar algo muito longo ou muito difícil, porque não há necessidade disso. Porque, gente, alguns de vocês podem até discordar de mim quanto a não querer recomendar jogos mais longos ou coisa assim, e tá tudo bem. Mas eu imagino que se alguém também achar um desses jogos curtos demais, como Sonic 1 por exemplo, a pessoa pode chegar e perguntar: eu gostei, mas só que eu zerei muito rápido. Não tem nenhum outro jogo que dure mais não? Eu imagino que seja melhor uma abordagem mais simples do que algo que se estenda por muito tempo, porque a chance da pessoa se cansar é bem mais baixa, entendem? Bora lá! Sonic Unleashed. Por que eu não recomendaria Sonic Unleashed? Gente, Sonic Unleashed é meu jogo favorito de Sonic ao lado do Frontiers. Então por que eu não recomendaria ele? Porque, gente, pela minha visão do jogo, Sonic Unleashed é um jogo que exige um pouco mais de habilidade do jogador. Sonic Unleashed não é um jogo que segura na sua mão. Você dificilmente vai ter um rank alto se for o seu primeiro jogo de Sonic. Então, você colocar alguém que nunca jogou Sonic pra jogar o Unleashed e no final a pessoa jogar tudo aquilo e só tirar rank ruim, é um pouco frustrante, não acha? Principalmente sobre o que o povo reclama sobre as medalhas. Isso daí eu nem falo. Então, Sonic Unleashed é um jogo que eu recomendaria pra quem já tá um pouco mais acostumado com a franquia. Lembrando que eu tô considerando aqui a versão HD, a versão SD já é outra história. Sonic Frontiers também não foge muito disso. O Frontiers não é um jogo essencialmente difícil, mas não sei. Por mais que ele tenha toda aquela assistência para alguém novato jogando Sonic, o que é admirável aliás, minha visão do jogo me diz que ele se encaixa bem mais como um jogo para também ser jogado por alguém mais experiente em Sonic. Sonic 3 e Knuckles já cai mais no ponto de ser um jogo extremamente longo, e por mais que dentre todos os clássicos esse seja meu favorito, eu ainda acho que até Sonic 2 seria uma opção mais adequada. Pronto, vamos fazer assim? Essa vai ser uma recomendação bônus, ok? Para fechar os 5 jogos, vamos terminar com Sonic 2. Sonic 2 é a continuação de Sonic 1, obviamente, e é um jogo clássico com uma base um pouco mais completa. Como nova habilidade nós temos o Spin Dash, temos a presença do Tails como aliado e melhor amigo do Sonic, temos uma história um pouco mais desenvolvida em relação ao primeiro jogo, e como consequência também temos vários novos cenários em relação ao primeiro game. Se você quer uma aventura um pouco mais duradoura do que Sonic 1, e ainda quer se manter nos jogos clássicos, vai por mim, Sonic 2 é a escolha perfeita. Galera, todos esses jogos clássicos que eu citei, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, são jogos que compõem uma coleção lançada recentemente chamada de Sonic Origins. Lá você tem a opção de jogar todos esses jogos de uma forma mais atualizada, com widescreen e tudo mais, mas também se preferir uma abordagem mais retrô, você também pode jogar as versões clássicas desses jogos, além de possuir um jogo a mais que seria Sonic CD. O jogo está custando por volta dos R$215 em todas as plataformas. Bora fazer o seguinte, galera, pra quem é novo aqui e algum desses jogos te chamou a atenção, experimente um deles e nos conte como foi. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí embaixo.
Além disso, se ficou interessado em saber mais sobre Sonic, se inscreve aí no canal para receber diversos vídeos sobre o personagem. E para aqueles que já me acompanham, vocês concordam com a lista, gente? Comentem aí o que vocês acham, deixem seu like se você curtiu o vídeo, ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos, porque isso é coisa de fã. Até o próximo vídeo, galera, valeu, falou e fui!